Olá pessoal da turma 131, eu quero fazer mais um vídeo aí com vocês ainda essa semana, né? Sobre quero começar a parte da circunferência para a gente ficar bonitinho na matéria, tá? Aquelas outras listas, aquelas outras coisas que eu passei para vocês, é tudo sobre retos, é tudo sobre o mesmo assunto, né? E tem um monte de exercício, depois eu vou corrigir, semana que vem eu vou postar os vídeos com a correção. Tá, mas eu quero pelo menos fazer uma aula de circunferência pra gente ficar com o conteúdo ok, tá? Aqueles exercícios lá tu vai ver que na verdade assim são vários, mas na verdade tu aplica sempre aquelas mesmas coisas que a gente estudou aqui, tu vai ver que eles vão fluir, né, mais tranquilamente. Claro, sempre tem uma questão que outra que o cara fica em dúvida, que não consegue resolver e tal, mas isso aí na hora depois da correção eu vou passar aqui no quadro a maioria delas. Aí tu me manda por e-mail, né? Me manda lá quais que ficaram mais na dúvida, que aí eu confiro lá e tudo. Né? Se tu tem algum específico, ó, professor, resolve tal exercício pra mim. Que aí eu posto lá, resolvo, né? Então, vocês sabem que tem uma playlist de vocês lá, né, no meu canal. Então, cada turma tem a sua playlist lá, tu vai conferindo os vídeos, tá? Mas hoje eu quero ainda botar mais um vídeo sobre circunferência, tá? Que aí já fica postado essa semana que vem eu continuo, tá? E tu vai ver que não vai ser tão trabalhoso assim, né, tu vai ver que tu vai fixar bem o conteúdo, vai ser bem tranquilo. E aí a parte da circunferência tu olha aí no feriadão, dá uma olhada no feriadão aí da parte da circunferência e já fica zerado na matéria, tá bom, pessoal? Aqui então o negócio é o seguinte, cara, vamos botar assim, ó. Vamos botar assim, ó. Vamos botar assim, ó, a equação primeiro, ó. Não, desculpa, escrevi ao contrário. É da reduzida a geral. Da reduzida tá? Dessa aula também já vai ter exercícios do livro, né? Já vai ter vários exercícios do livro pra tu te distrair aí no feriadão, tá? Então vamos lá. Como é que eu deduzo a equação de uma circunferência? Olha aqui, ó. Eu tenho o meu plano XY, tenho meu plano XY, eu tenho um ponto aqui, ó, que eu vou chamar de C. Ah, vou ter que fazer de novo o desenho aqui, não rendeu esse desenho. Vou ter que fazer o desenho aqui assim. Ó. Agora rendeu. Agora rendeu. Ó, eu tenho no meu plano XY, cara. Eu tenho no meu plano XY uma circunferência de raio R, ó. De raio R. Esse centro, ó, ele tem coordenadas x do centro e y do centro, né? Tá? O centro da minha circunferência C aqui, né? Ele tem coordenadas x do centro e y do centro. Vocês sabem que para eu definir uma circunferência basta eu ter um ponto e um número real R maior do que zero. O que vai ser a circunferência? É o conjunto de todos os pontos, ó, que a distância da R desse ponto aqui. Que se eu medir a distância, todos eles têm distância R. Isso é o que define a circunferência. Ou seja, deixa eu apagar aqui. Se essa aqui é uma circunferência de raio R, um ponto, ó, qualquer ponto, ó. Vou fazer de azul, tá legalzinho. Ó,
qualquer ponto x, mas agora eu vou fazer de preto, eu vou deixar só o x do centro e y do centro de azul, tá? Ó, se eu pegar qualquer ponto x e y e em cima dessa circunferência, quando eu medir essa distância aqui, ó, o que eu sei? Qualquer ponto em cima da circunferência, ó, que eu até vou fazer ele de laranja aqui, ó. Qualquer ponto em cima da circunferência, quando eu medir a distância dele até o centro, essa distância tem que dar R. Um ponto ele vai estar em cima dessa circunferência se e somente se, quando eu meço a distância aqui, ela dá quanto resultado? Dá R. E qual é a distância entre esses dois pontos? Qual é a distância entre esses dois pontos aqui, o ponto P, de laranja aqui, o ponto P, entre o ponto P e o ponto C? Para esse ponto, repito, para o ponto estar em cima dessa circunferência, a condição que ele tem que cumprir é que a distância dele até o C, qualquer ponto P no plano, para ele estar em cima dessa circunferência, a condição que ele tem que cumprir é que essa distância entre o ponto que eu quero e o C tem que dar quanto? Tem que dar R. Então o que eu vou fazer? Eu vou aplicar a fórmula da distância entre dois pontos, aqui um ponto P, x, de coordenadas x, y qualquer, vou aplicar a fórmula da distância entre dois pontos aqui. Por quê? Porque a equação de algum objeto no plano, na verdade, a equação na verdade é a condição que ele tem que satisfazer para estar nessa região que eu estou equacionando. E qual é a região que eu estou equacionando aqui? É essa volta aqui, ó. Só que qualquer ponto nessa volta aqui, quando a condição, qual é a condição que eles cumprem? Qual é a condição que esses pontos aqui da volta cumprem? Todos eles têm distância R de quem? Desse aqui. Então é isso que eu vou botar. Qual é a distância? Então eu tenho meu ponto C. Olha aqui, ó, eu tenho meu ponto C de coordenadas. Agora eu vou fazer de azul, né? X do centro, Y do centro. E tenho meu ponto P, laranja, de coordenadas X preto e Y preto, tá? Mudei a cor e aqui ainda botei o C ali para tu saber que é do centro. Então o que eu tenho que calcular é a distância entre esses dois pontos, cara. Olha como é que vai ficar. Lembra como é que é a fórmula? Distância ao quadrado entre P, entre C e P. Só que agora eu te pergunto, né, essa distância, deixa eu fazer mais para cá. Ó, distância entre o P e o C ao quadrado. Só que quem é essa distância? Eu já sei quanto é que mede essa distância, ela tem que ser R. Então R ao quadrado, que é a distância que ele tem que ser, ó, tem que ser isso aqui, ó. Lembra da fórmula da distância de dois pontos? Distância ao quadrado é igual a esse ao quadrado, mas é o teorema de Pitágoras, lembra? Então vai ficar o que aqui, ó? Vai ficar x menos o x do centro ao quadrado, e aqui vai ficar y menos o y do centro ao quadrado. Então agora, e essa aqui, ó, isso aqui, ó, vou fazer de outra cor. Isso aqui, ó, isso aqui é o que eu chamo de equação reduzida, cara. Isso aqui é o que eu chamo de equação reduzida do círculo. Porque essa é a condição que ele tem que cumprir. Porque essa é a condição que ele tem que cumprir. Um ponto para estar em cima do círculo, ele tem que ter distância R do C. Então ele tem que satisfazer isso aqui, ó. Exemplos. Exemplos. Exemplos, letra A. Eu vou chamar de C1 esse círculo com essa equação aqui, ó.
olha para essa equação desse círculo aqui. Isso aqui é a equação reduzida de um círculo. Por quê? Porque está nesse formato aqui, ó. Aqui x menos alguma coisa ao quadrado, aqui y menos alguma coisa ao quadrado, né? X do centro, y do centro, igual a alguma coisa ao quadrado. Por que alguma coisa ao quadrado? Porque aqui é 9, né? 9 é 3 ao quadrado. Então, de fato, isso aqui é a equação de um círculo. Agora eu te pergunto, quem são as coordenadas do centro desse círculo? Bom, se é x menos alguma coisa, menos o x do centro, ó, quer dizer que esse cara é o x do centro. Ó, esse cara é o x do centro. O 3. E aqui, como é y menos alguma coisa, quer dizer que esse 5 aqui, ó, é o y do centro. Então, aqui, ó, quando a equação está na forma reduzida, é bem fácil de eu achar o x e o y do centro, ó. Nesse caso é 3 e 5. Então o centro desse círculo está no ponto 3, 5. E o raio qual é? Agora eu te pergunto o raio. O raio, ó, se está na forma reduzida, o raio aqui é 3, ó. Porque é o raio ao quadrado, né? 9 vai ser raiz de 9. Pode botar assim, ó, vai ser a raiz de 9, que é igual a 3, cara. Então essa forma reduzida aqui ela é muito interessante para nós, porque ela já dá as coordenadas do centro do círculo e nos dá o raio do círculo. Vamos fazer uma letra B aqui embaixo. Se eu tenho assim, ó, C2, o seguinte círculo x mais 4 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado igual a 25, cara. Aqui eu te pergunto, primeiro que eu tenho que ver é o seguinte, cara, isso aqui é a equação de um círculo? É, né, porque tem alguma coisa menos outra, como assim menos? Que tem mais. Não é, eu posso botar menos 4, né? Eu posso botar, no lugar desse mais, eu posso botar menos 4. Eu sempre posso botar menos alguma coisa, só botar outro menos de volta. Aqui dá y menos alguma coisa, que nem aqui, ó, x menos alguma coisa, y menos alguma coisa, tudo ao quadrado, igual a alguma coisa ao quadrado, ó. Ó, 25 é 5 ao quadrado. Então tá bem certinho nesse formato, quer ver, ó? Esse cara aqui de baixo, ó, esse cara eu posso escrever assim, ó, x menos 4 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado igual a 25. Aqui eu posso escrever assim, ó, o 25 eu posso escrever como 5 ao quadrado. Pronto. Então aqui, ó, quem é que fica as coordenadas do centro aqui, como é que fica? As coordenadas do centro são, agora ficou certinho, ó, x menos alguma coisa, ó. Então as coordenadas do centro são menos 4, ó, tá aqui, ó. Então é menos 4 as coordenadas do centro e 1 positivo. E 1, né, porque é menos a coordenada do centro, então dá 1 positivo. E aqui o raio, qual é o raio desse círculo? O raio é igual a 5, ó, raio ao quadrado, 5 ao quadrado. Tá bom? Um terceiro exemplo. Tenho que fazer um terceiro exemplo aí. Só que agora eu vou ter que apagar isso aqui, ó. Já entendemos da onde saiu. Já entendemos de onde saiu a equação. Sujou tudo. Caramba. Vai secando, a gente vai esfregando aqui.
Deixa eu passar um risco vermelho aqui para não ter dúvida do que a gente está fazendo. Tá. Tá, então aqui ó, vamos fazer outro exemplo aqui ó, letra C. Vamos supor que eu tenha C3, esse círculo aqui ó, x² mais y² igual a 1. Vamos supor que eu tenha esse círculo aqui, cara. Eu te pergunto, isso aqui tá na forma reduzida? Tá. Quer ver? Olha como é que eu vou escrever isso aqui. Eu vou escrever assim, ó. Ó. Não ficou certinho do jeito que tá aqui, ó. E aí já aparece direto quem é o x do centro, né? Que é menos. Já aparece direto, ó, coordenadas do centro. Coordenadas do centro. Ó, 0 e 0. Ou seja, esse círculo está centrado na origem. E o raio é quanto? O raio dele é quanto? Ó, raio ao quadrado aqui é 1. O raio dele é 1. Ou seja, esse aqui é o círculo unitário. Essa aqui, ó, é a equação do círculo que a gente usa lá na trigonometria. É essa aqui a equação dele, x² mais y² igual a 1. Essa é a equação daquele círculo que a gente usa lá na trigonometria, tá? Ah, e se eu tiver então uma letra D assim, ó, só para tirar uma última dúvida, se eu tenho assim, ó, C4. Se eu tenho assim, ó, x² mais y menos y mais 3 ao quadrado igual a 3. E se eu tenho assim, ó, se eu tenho um negócio desse, cara, como é que fica? Será que isso aqui é equação de um círculo, em primeiro lugar? Será que eu consigo botar nesse formato aqui? Consigo. Por quê? Por que eu consigo, cara? Por causa disso aqui eu posso escrever isso aqui assim, ó. Olha aqui. Olha ali. O x eu posso escrever como x menos 0. O y mais 3 eu posso escrever como y menos 3. Tá? Y menos 3. E o r, esse 3 eu posso escrever como quem ao quadrado? Como raiz de 3 ao quadrado, né? Como raiz de 3. Então eu consigo botar exatamente na forma que está ali, ó. Azul aqui, azul ali, x do centro. Então eu já sei, botando nesse formato aqui, ó, o que está em azul é exatamente o que eu preciso. Ó, o centro tem coordenadas 0 e menos 3. E o raio desse círculo, né, o raio dele é raiz de 3, cara. Né, 1,73 lá, mano. Eu aproximo o quanto eu quiser. Então assim eu também consigo, mesmo uma coisa mais estranha assim, eu também consigo fazer, tá bom, pessoal? Então esses exemplos nos mostram como é que a gente lida com a equação reduzida, né? Aqui a gente deduziu a equação reduzida, é a distância entre dois pontos. A distância entre dois pontos tem que ser r, né? Fica aquela coisa assim, tem que ser sempre o mesmo, né? Sempre o mesmo r, ó. Sempre o mesmo r, tá? Sempre o mesmo r aqui, ó. Sempre o mesmo tamanho. Então essa distância tem que ser sempre o r. E aqui é a fórmula da distância, né? A condição que os pontos têm que satisfazer é a fórmula da distância entre dois pontos. Então tá aqui a equação reduzida. Por que reduzida?
Agora vem a pergunta, por que reduzida? Já entendemos, né, que esse aqui é o x do centro e o y do centro, aqui vai ser o raio do círculo. Fizemos aqui vários exemplos mostrando como é que a gente lida com isso. E agora, cara, vem a pergunta, por que isso aqui é uma equação reduzida? Porque, ó, olha aqui, ó, isso aqui não dá para eu expandir no... Isso aqui não dá para eu expandir, isso aqui ao quadrado é isso vezes isso, né? Aí eu posso ir lá fazer todo o chuveirinho lá, a mangueirinha, né? Fazer toda a conta e expandir isso aqui e expandir isso aqui também. Quando eu expando tudo isso aqui, aí sim eu tenho a equação geral, que é o que a gente vai fazer agora. Eu espero que o meu pano não suje. Ó, então da reduzida, agora a gente vai chegar na geral. Ó como é que vai ficar. Ó como é que vai ficar aqui o negócio, cara. Vou começar apagando só esse lado, tá? Eu vou começar apagando só esse lado porque eu quero... Não, por outro eu apago tudo, eu reescrevo ali. Vamos fazer assim. Eu apago aqui. Ó. Aqui o quadro é pequeno, a gente tem que ir apagando as coisas assim, não tem muito escapatória. Deixa eu passar mais um álcool. Pegou. Tá. Ó, a equação que a gente tinha ali era assim, ó. Essa aqui, ó, é a reduzida. Essa é a reduzida, cara. Aqui é x do centro. E aqui é y do centro, as coordenadas do centro. Então, cara, eu posso agora abrir isso aqui. Ó, x, não copia isso aqui, tá? X menos x do centro ao quadrado é x menos o x do centro vezes ele mesmo, né? Isso aqui, ó, é isso vezes isso. Aí eu faço esse vezes esse vezes esse vezes esse vezes esse e, né, vejo tudo quanto é que vai dar. Tá? Eu vou fazer direto aqui, tá? Tu pode conferir em casa, vai dar tudo certo. Eu vou fazer direto aqui, cara. Tá? Esse primeiro aqui vai dar isso aqui, ó. Vai dar x quadrado menos 2 vezes x vezes o x do centro mais o x do centro ao quadrado. Esse aqui vai virar isso aqui. Mais esse mais aqui, ó. Isso aqui vai acontecer a mesma coisa. Vai ficar y ao quadrado menos 2 vezes y vezes o y do centro mais o y do centro ao quadrado. Isso aqui igual a r ao quadrado. Vai ficar assim, cara. Tá? Vai ficar assim. Agora eu vou só agrupar os termos. Vai ficar assim, ó, x quadrado, deixa eu botar um pouco mais para cima. Vai ficar assim, ó, x quadrado mais y quadrado, tá? Menos 2 vezes x do centro, menos 2 vezes y vezes o y do centro, tá? Mais o x do centro, só tô reescrevendo, cara. Mais o x do centro ao quadrado, mais o y do centro ao quadrado,
menos o R ao quadrado igual a zero, tá? Menos o R ao quadrado igual a zero, tá ok? Ficou, só reescrevi desse jeito, tá? E agora até vou acompanhar aqui a anotação que o cara fez no livro. Aham. Uhum. Uhum. Tá, então aqui o que que ele faz, ó? Aqui é o seguinte, ele vai chamar esse cara aqui, agora vamos de... E agora, cara, deixa eu ver uma cor que pegue legal, hein? Vamos fazer de roxo. Esse cara aqui, ó, esse cara aqui, ó, que é menos 2x do centro, isso aqui ele chamou de... Isso aqui ele chamou de A. Isso aqui ele vai chamar de A. Esse cara aqui, ó, menos 2. Esse cara aqui, ó, ele vai chamar de B. E esse cara aqui, ó, ele vai chamar de D. Tá bom? Ou seja, A é igual a menos 2x do centro. Ele vai chamar de A esse cara aqui, ó. Ele vai chamar de B menos 2y do centro. E vai chamar de D. Ele vai chamar de D isso aqui, ó. Tá? Isso aqui. Ele chamou de D. Aí a equação vai ficar assim, ó. Na verdade a equação vai ficar... Aí a equação usando essa nomenclatura vai ficar assim, ó. X ao quadrado mais y ao quadrado mais ax mais b, ó, mais by. Essa parte eu vou seguir bem de perto o livro porque ele fez direitinho, fez bem legal. Aqui é A, né, cara, não é B. Fez bem legal aí. Mais by mais d igual a zero. Essa aqui, cara, essa aqui é a equação geral. Essa é a equação geral, cara. Tá? Com esse A, com esse B e com esse... Tá? E com esse D. Essa é a equação geral, cara. Essa é a equação geral, cara, do círculo. Tá? Sendo, obviamente, esse A menos 2 vezes o x do centro, sendo esse B menos 2 vezes o y do centro e sendo esse D isso aqui, ó. Esse negócio. Tá? Tá? Aqui eu tiro uma observação, ó. Aqui tem uma observação a fazer. Aqui a respeito desse D. A respeito desse D, ó, tem uma observação. Eu já vou fazer exemplos disso aqui, tá? Olha aqui, ó.
Daqui, ó, eu tiro que r ao quadrado é igual a x do centro ao quadrado mais y do centro ao quadrado menos d. E aqui eu tiro que o raio do círculo, ó, dessa relação eu tiro que o raio do círculo é essa raiz aqui, ó, de x quadrado mais x do centro, né, ao quadrado mais y do centro ao quadrado menos d. Ó, eu tiro isso aqui, cara. E essa fórmula aqui, cara, é bom que tu saiba. Pra tu não ter que fazer toda essa conta de novo, ó. Tá? A gente vai ter vários exercícios sobre isso, não te preocupa aqui. Tu vai ter vários exercícios, tu vai pegar isso aqui, cara. Tá? Então, isso aqui tu tem que saber. Isso aqui tu vai ver que também... Isso aqui tu não precisa... Isso aqui que eu tô sublinhando aqui, tu não precisa decorar. Aqui tu tem que saber mesmo é a reduzida, que te dá o raio. Essa aqui, ó. Essa aqui tu tem que saber. Essa aqui tem que saber, ó. Essa aqui tu tem que saber. E agora o que isso aqui tem que ver com isso? Tá, essa observação aqui é importante, cara. Essa aqui. Ó, isso aqui tem que saber. E agora, por meio de alguns exemplos aqui, tu vai ver como é que isso aqui se relaciona com isso. Quer ver? Exemplos. Tá? Deixa eu passar o meu risco vermelho aqui pra gente não ter nenhuma confusão, cara. Tá? Aí, agora sim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Letra A. Letra A. Deixa eu ver alguns exemplos aqui. Vamos pegar esse do resolvido do livro aqui, ó, pra não pegar dos exercícios pra tu já. Vamos pegar esse aqui, ó. X quadrado mais y quadrado menos 4x menos 6y menos 12 igual a 0. Cara, a primeira coisa que tu tem que te dar conta é do seguinte. Isso aqui parece a equação de um círculo. Por que eu digo que parece? Porque isso aqui, ó, na verdade vai depender disso aqui para ser de fato a equação de um círculo, tá? Antes de eu sair dizendo quem é o raio, quem é as coordenadas do centro aqui, eu preciso conferir uma coisa. Como assim? Isso aqui, em primeiro lugar, tu acha que é equação reduzida ou geral? Isso aqui eu acho que tá meio na cara que é a equação geral, né? Tá aqui o A, tá aqui o B e tá aqui o D. Tá bom? E tá aqui o D. Bem certinho a equação geral. Mas só que isso aqui, na verdade, pode representar um ponto só. Porque isso aqui pode ter raio zero. Tá? Isso aqui ainda tem o caso de dar raio zero numa equação dessa. E como é que eu vejo isso? Como é que eu sei que o raio é maior do que zero e de fato dá um círculo? É olhando pra cá, ó. Esse raio, ele é a raiz dessa coisa aqui, ó. Só que só existe raiz quadrada de número positivo. Só existe raiz quadrada de número positivo. Então o que eu tenho que fazer?
Se isso aqui dentro der um número negativo, então não existe raio. Então o raio não existe, então, e isso aqui não dá a equação de um círculo. Só que de qualquer maneira, para eu descobrir isso, para eu saber se é circunferência ou só um ponto, ou não é nada, não existe, eu preciso calcular aqui, ó, eu tenho que conferir o que está aqui dentro, né? Se o que está aqui dentro é negativo, aí não existe raio, né? E se for zero, dá raio igual a zero. Raiz de zero é zero, né? Aí dá raio igual a raiz de zero. Se der zero aqui dentro, o raio é zero. Se der menor que zero, então nem existe raio e isso aqui não é nada. Não dá circunferência, não dá nada. Entendeu? Porque daqui, ó, desse valor de D, ó, que nesse caso é menos 12, a gente percebe, a gente isola o raio e vê que ele é uma raiz. Mas só existe raiz de número positivo, cara. Se o que tá aqui dentro, ó, for zero ou for negativo, se for zero, raiz de zero é zero. Raio igual a zero, em vez de ser uma circunferência, é um ponto. Né? O raio vai diminuindo, 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 até que é zero, raio zero, é um ponto. E se der negativo aqui dentro, cara, é porque essa raiz não existe. Isso aqui não é nada. Isso aqui não existe nenhum ponto do plano que satisfaz isso aqui. Porque aí isso aqui não vai existir. Então não vai ter nenhum ponto do plano que satisfaça a equação. Tá? Só que a parte boa dessa raiz meio estranha aqui, dessa coisa meio estranha, é que ela envolve o x do centro e o y do centro. Então é só eu calcular no fundo, o que são as únicas duas coisas que eu tenho que calcular. É só isso aqui, cara. É só isso aqui, ó. Então vamos calcular. Eu sei que o A é igual a menos duas vezes o x do centro, né? Isso aqui eu ainda vou fazer com as cores bonitinhas, né? Mas depois não. Tá? Só que o A aqui é quanto? Ó, o A é menos 4. Então menos 4 é menos 2 vezes x do centro. E daqui então eu tiro que o x do centro vale quanto? Vale 2, né? Pronto. Já calculei o x do centro. Agora o B, ele é igual a quê? Ele é menos 2 vezes o y do centro. Porque aqui é o y da letra, né? Essa letra y aqui, ó. E aqui é que são números, né? Aqui é menos 2 e aqui y do centro vai ser um número aquele. Então aqui é um número, aqui é um número. Esse B está dizendo que é menos 6 aqui. Menos 6 então é igual a menos 2 vezes o y do centro. Ou seja, aqui o y do centro é quanto? É 3, cara. Pronto. Pronto, eu já tenho as coordenadas do centro. Agora eu boto naquela raiz ali, ó. Vai ficar R igual a raiz de quê? X do centro ao quadrado, que é 2 ao quadrado, mais y do centro ao quadrado, que é 3, 3 ao quadrado, menos o D. Só que o D é menos 12, cara. Ó, não te esquece disso aqui. É menos 12, cara. É menos aqui. Vai ficar o quê? Vai ficar a raiz de... Vai ficar a raiz de quê, cara? De 4 mais 9 mais 12. Tá? 4 mais 9 dá 13, mais 12 dá 25, cara. Raiz de 25, ou seja, o R vale 5, né? Porque o D, ó, o D, isso aqui é o D. Então tá aqui o A, o B e o D. Ó, uso bem certinho os números da fórmula. Então, no fundo, qual é a única coisa que eu tenho que ver? É o A e o B. O D é só usar os que eu já calculei e botar nessa coisa aqui, cara. Vamos fazer outro? Vamos fazer outro? Ó, deixa eu dar uma olhada aqui em alguma outra. Deixa eu dar uma olhada em alguma outra aí, cara. Que ele use.
eu vou fazer uma que tá lá bem na frente, lá na página 44, mas que é um exemplo bom. Vamos supor que eu pegue esse aqui, ó. Quanto tempo de vídeo já deu aí, meu amor? 40. Então eu vou fazer esse último pra gente terminar. Ó. Vou fazer esse último. Eu vou deixar aqui essas fórmulas aqui, né? Tá? Ó, vou fazer essa última aqui pra gente encerrar essa aula. Ó. Daqui, né, aqui isolando aqui eu tenho que R é igual a raiz, né, de x do centro ao quadrado mais y do centro ao quadrado menos d. Essa aqui eu vou usar agora ali. Vamos supor que eu tenha essa circunferência, letra B aqui, ó. Letra B. Vamos supor que eu tenha essa aqui, ó. X quadrado mais y ao quadrado menos 4x menos 10y mais 25 igual a 0. Vamos supor que eu tenha essa aqui, cara. Tá? Como é que eu calculo? Aqui tá na forma geral, né? Ó, aqui tá o A. Ó. Aqui tá o A. Aqui tá o B e aqui tá o D. Tá ali, ó. E como é que eu calculo o centro e o raio? Bom, o centro, ó, o A eu sei que é menos 2 vezes o x do centro. Então vamos botar aqui, ó, o A eu sei que é cadê o azul? O A eu sei que é menos 2 vezes o x do centro. E o B eu sei que é menos 2 vezes o y do centro. Esse B aqui, ó. Então é só calcular, cara. Ó, tá aqui, esse B nem precisa, eu boto aqui do lado. O A é menos 2 vezes o x do centro, mas quem é o A? É menos 4. Igual a menos 2 vezes o x do centro. Pronto. X do centro de novo igual a 2. O B, ó, já tá aqui, né? O B é menos 2 vezes o y do centro. Então vai ficar assim, ó. Menos 10, que é o B, igual a menos 2 vezes o y do centro. E daqui a gente tira que o y do centro é igual a 5, cara. Pronto. Daqui a gente tira que o y do centro é 5. Pronto, agora eu posso botar nessa raiz e achar o R, ó. O R, olhando para essa raiz aqui, ó, que é a mesma coisa, dá para botar aqui, ó. Dá para botar aqui também, ó. Eu posso dizer assim, ó, o D e isolar o R, né? Mas aqui já está isolado, né? Eu posso botar tudo aqui, ó, D, x do centro, y do centro, e isolar esse R ao quadrado aqui. Vai ser a mesma coisa que fazer isso aqui, vai ficar R igual a essa raiz aqui, ó. Raiz do x do centro ao quadrado, que é 2 ao quadrado, mais do y do centro ao quadrado, que é 5 ao quadrado, menos o D. O D que é 25 positivo, então vai ficar menos 25 mesmo, tá? Então vai ficar R igual a raiz de quanto, cara? 5 ao quadrado é 25. Menos 25 dá 0, então dá raiz de 4. Então R igual a 2, cara. Olha aí. E aí eu descubro tudo. Ah, e se aqui dentro tivesse dado um número negativo bom, isso aqui não seria uma circunferência, não seria nada. Não teria nenhum ponto do plano que satisfaria essa condição aqui. Não se desse negativo. Ah, e se desse 0, bom, ia dar raiz de 0, raio igual a 0. Seria um ponto, que é raio igual a 0. Tá bom, pessoal? Então assim, esses exemplos eles estão bem claros, os que eu fiz na outra ali também estão bem claros de como é que funciona a equação do círculo, tá? É só tu te lembrar que é a fórmula da distância entre dois pontos, e se tu desenvolve aqueles binômios, aqueles quadrados, tu chega na equação geral, sendo esse A
isso aqui, sendo esse B isso aqui, e sendo esse D, esse número que fica solto aqui, ó, essa coisa aqui, ó, que aí tu isola o R, né? Por exemplo, aqui o D era 25, ó, esse número era 25. Aqui era 2 e aqui era 5. Aí eu isolo e tiro a raiz e acho o raio da circunferência, mesmo que esteja nesse formato estranho aqui que não parece a fórmula da distância entre dois pontos, mesmo que não pareça, eu consigo voltar, ó, e achar cada um deles direitinho, tá? Ou seja, esses aqui, né, só tu dividir por menos 2, divide por menos 2 esse, divide por menos 2 esse, e esse aqui, tu bota aqui, né, isola o R e deu, tá, pessoal? Então, assim, consegui, graças a Deus, fazer bem completo aí com vocês, tudo bem direitinho, tá? E aquelas fórmulas é aquilo que eu te falei, cara. Isso aqui tu tem que saber, né? Isso aqui é só a equação que tu testa, né? Isso aqui tu não precisa decorar, né? Essa tu não precisa decorar porque, tá? Ele vai te dar a equação, tá? E saber também que a equação reduzida é a fórmula da distância entre dois pontos. Essa tu tem que saber também. Mas aí é aquela fórmula que a gente já vem usando há muito tempo, né? Então tá tranquilo, tá? Então não se preocupem que a matéria ela vai crescendo, mas é tudo baseado naquilo que a gente já fez, né? Não vai ter tanta coisa assim. O que eu digo pra vocês mesmo, que tem que saber isso aqui, ó. Isso aqui tu tem que saber na geral. E na reduzida tu tem que ver que já aparece direto o x do centro, o y do centro e o raio. A reduzida é a melhor, né? A reduzida é a melhor de todas, porque ela só de olhar já vê quem é o raio e já vê quem é as coordenadas do centro, melhor dizendo, e o raio. Tá? Tu já vê tudo certinho na reduzida. E na geral tu tem que saber isso aqui, ó. Que esse número aqui multiplicando o x é esse A aqui, que esse número B, esse número aqui multiplicando o y é esse cara aqui, e que esse número solto aqui, ó, que nem o menos 12, é isso, na verdade é isso aqui, ó, que está escondido. Dentro desse número está escondido isso aqui, ó. E aí tu faz as contas, isola tudo direitinho e acha o raio. Tá bom, pessoal? Então, até mais, valeu.